Eu estava sorrindo quando ele disse aquilo. Esse é o detalhe que mais me dói quando lembro. Eu estava sorrindo com um pedaço de bolo na mão, no meio da sala cheia de gente. E o meu filho abriu a boca e me desmentiu na frente de todo mundo. Não foi um sussurro. Não foi um aparte discreto, daqueles que a gente finge não ter ouvido. Foi alto, foi claro. Foi com aquela voz firme que ele usa quando quer parecer que está sendo razoável. Quando quer parecer o adulto da situação, o que tem a cabeça no lugar. A voz que ele aprendeu a usar comigo. Mãe, isso não é verdade. Você está exagerando de novo. O barulho da sala não parou. As pessoas continuaram conversando, as crianças continuaram correndo, a música continuava baixinha lá no fundo. Mas para mim, tudo silenciou. Aquele tipo de silêncio que não é ausência de som, é a ausência de ar. É o mundo inteiro engolindo saliva ao mesmo tempo e fingindo que não ouviu. Eu olhei para ele. Ele tinha os braços cruzados, o queixo levantado, aquele olhar de quem acabou de resolver um problema. Ao lado dele, a Fernanda, minha nora, olhava para o chão. Não por vergonha, eu aprendi a diferença. Ela olhava para o chão porque estava tentando não sorrir. Eu tinha 58 anos naquele dia. Tinha passado a manhã inteira fazendo os salgados para o aniversário do meu neto mais novo, o Pedrinho, que completava 3 anos. Tinha acordado às 5:30 da manhã, fritado coxinha, enrolado mini esfirra, montado mesa, enfeitado o espaço da sala com aquelas bandeirinhas coloridas que o Pedrinho tanto gostava. Tinha feito tudo isso sozinha, sem pedir nada, sem esperar agradecimento, porque era o meu neto e eu queria fazer. E no meio da festa, quando eu comentei com a irmã do meu filho, a Cláudia, que tinha sido eu quem tinha feito toda aquela comida, o meu filho me interrompeu na frente de pelo menos 20 pessoas e disse que eu estava exagerando. O pedaço de bolo que eu segurava pesava toneladas. Eu não sabia ainda, naquele momento, que aquele episódio seria o último de uma lista longa, que aquela humilhação pública seria o ponto em que algo dentro de mim finalmente parou de aguentar, que o silêncio que veio depois, o meu silêncio, seria a coisa mais poderosa que eu já escolhi na minha vida. Mas para você entender o que aconteceu depois, precisa entender primeiro o que veio antes. O meu nome é Conceição. Todo mundo me chama de Ceissa. Nasci em Governador Valadares, em Minas Gerais, filha de um pedreiro e de uma lavadeira, a segunda de 6 irmãos. Aprendi desde cedo que as coisas não caem do céu, que o pão de cada dia tem cheiro de suor antes de ter cheiro de forno, e que a vida exige da gente muito mais do que ela oferece em troca. Vim para São Paulo com 17 anos, numa sexta-feira de julho, dentro de um ônibus que cheirava a diesel, e a outras pessoas com as mesmas malas e os mesmos medos. Trouxe uma mochila com 3 mudas de roupa, uma bíblia da minha mãe e o endereço de uma prima que morava no Ipiranga e que tinha prometido me ajudar a encontrar emprego. Encontrei. Passei os primeiros 2 anos trabalhando como doméstica em Moema. Depois aprendi a costurar, fiz um curso no Senai e aos 23 anos já tinha a minha própria máquina numa kitnet no Tatuapé. Aos 26, casei com o Antônio. Aos 28, nasceu o Marcos, o meu único filho. Quando o Marcos nasceu, eu sentia que o mundo inteiro cabia nele. Que tudo o que eu tinha feito antes, cada peça costurada, cada fim de semana trabalhando, cada conta paga no limite, tinha valido a pena porque resultou naquele rosto pequeno, naqueles dedos minúsculos que apertavam o meu polegar como se eu fosse a coisa mais segura do mundo. Eu me dediquei a ele com tudo. Isso não é força de expressão, é literal. O Antônio era bom homem, mas distante. Trabalhava em construção, chegava cansado, comia, dormia, acordava e repetia. Não era mau, não me maltratava. Mas o peso da criação do Marcos caiu sobre mim quase inteiro, e eu carregava esse peso sem reclamar, porque achava que era assim, que era natural, que mãe era isso. Fui na reunião de pais sozinha durante anos. Levei e busquei na escola, no dentista, no médico. Fiquei acordada com febre dele.
Ajudei com a lição de português, de matemática, de história. Quando o Antônio faleceu de infarto, o Marcos tinha 16 anos e eu assumi tudo de vez, sem rede, sem backup, sem ninguém para dividir o peso. Abri meu ateliê no fundo de casa. Costurava vestido de noiva, roupa de festa, fazia concerto. Trabalhava até meia-noite quando precisava. Mas o Marcos nunca ficou sem nada. Nunca passou fome. Nunca usou tênis furado para a escola. Nunca soube o quanto eu me virei para que ele não soubesse. Isso foi o meu erro, talvez. Não o dedicar. O esconder o custo. Ele cresceu achando que as coisas simplesmente aconteciam. Que a geladeira estava sempre cheia porque sim. Que as contas estavam sempre pagas porque era assim. Que eu estava sempre disponível porque eu não tinha nada mais importante para fazer. E quando ele foi ficando adulto, esse pensamento foi se tornando cada vez mais confortável para ele e cada vez mais sufocante para mim. Ele conheceu a Fernanda quando tinha 24 anos. Ela não era má pessoa, preciso deixar isso claro. Era uma mulher de família diferente da nossa, acostumada com outras dinâmicas, outras formas de se relacionar. Mas foi com ela que o Marcos começou a mudar de uma forma que eu não conseguia nomear, mas sentia no corpo. Era como se eu fosse ficando menor. Não de uma vez, devagar. Como quando a luz do sol vai sumindo no fim da tarde e você não percebe o exato momento em que ficou escuro. O primeiro sinal foi numa quinta-feira comum, uns 6 meses depois que eles ficaram noivos. Eu tinha ligado para o Marcos para contar que tinha conseguido um contrato grande, a confecção de 12 vestidos de dama para um casamento em Campinas. Era uma conquista real para o meu ateliê, a maior encomenda que eu tinha fechado em meses. Eu estava animada, aquele tipo de animação leve que a gente sente quando uma coisa boa acontece e quer contar para quem ama. Ele atendeu depois de 4 toques. Oi, mãe. O que foi? Eu contei. Falei dos 12 vestidos, do valor, da confiança que aquela família tinha depositado em mim. Legal. Mãe, eu tô em reunião, posso te ligar mais tarde? E desligou, mais tarde não ligou. Eu fiquei olhando para o celular por alguns segundos, com aquele sentimento esquisito de quem acabou de dizer algo importante para uma parede. Não era raiva. Era uma coisa menor, mais funda. Era a percepção de que a minha alegria não cabia na agenda dele. Guardei isso. Não falei nada. Pensei que era o estresse do trabalho, que ele estava ocupado, que ia passar. Não passou. Os meses foram se acumulando com pequenas coisas assim. Ligações atendidas na metade. Almoços de domingo que foram ficando mais raros, depois mensais, depois só em datas especiais. Quando ele aparecia, a Fernanda às vezes vinha, às vezes não. Quando ela não vinha, ele ficava quieto, distraído, olhando para o celular entre uma garfada e outra. Certa vez eu fiz o frango assado que ele mais gostava desde criança. Aquele com limão siciliano e alecrim, que levava 2 horas no forno e enchia a casa de um cheiro que ele sempre dizia que era o cheiro da infância dele. Ele provou, colocou o garfo na mesa e disse: "A Fernanda faz um frango bem melhor do que esse, mãe. Você podia pegar a receita dela." Não disse com maldade. Disse como quem comenta o tempo, como quem não percebe que aquela frase tem peso. Eu continuei comendo. Disse que ia pedir a receita sim. Por dentro senti alguma coisa se fechar, como uma janela que bate com o vento, devagar, sem barulho. Mas aquilo ainda era suportável. Ainda era a zona do desconforto silencioso, aquele que a gente aguenta porque pensa que é temporário, porque pensa que as pessoas vão perceber, porque pensa que o amor que existe é suficiente para corrigir o descuido. O que eu ainda não sabia era que aquilo era só o começo. Se essa história está chegando perto de algo que você já sentiu, para um instante, e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Às vezes a gente precisa ver que não está sozinha. O segundo episódio foi no Natal do ano seguinte. O primeiro Natal depois que o Marcos e a Fernanda casaram. Até aquele ano, o Natal era sempre na minha casa. Tinha sido sempre assim desde que eu me lembro.
Eu cozinhava, decorava, recebia. A família do Antônio, quando ele ainda vivia, os poucos parentes que eu tinha em São Paulo, os amigos mais próximos. Era o meu Natal, era a minha mesa, era o meu espaço. Em outubro daquele ano, o Marcos me ligou. Mãe, a gente vai fazer o Natal na nossa casa esse ano. A família da Fernanda vai estar aqui em São Paulo e a gente queria reunir todo mundo. Eu fiquei quieta por um segundo. E eu vou. Claro que vai, mãe. Você é família. Você é família. Dito assim, como consolo, como se eu precisasse ser reassegurada de que cabia na lista. Fui. Cheguei com 2 pratos que eu tinha feito, o pernil que a família toda adorava e uma rabanada que era tradição desde que o Marcos era criança. Cheguei na hora certa, bem arrumada, com os presentes para os sobrinhos da Fernanda que eu mal conhecia. A casa estava cheia. A família dela era grande, barulhenta, calorosa entre si. Me cumprimentaram com educação. Aquela educação de quem não sabe bem quem você é, mas foi criado para ser gentil. Eu me sentei num canto da sala e fiquei observando. O Marcos circulava. Ria alto, abraçava o sogro, batia papo com os cunhados, pegava as crianças no colo. Estava feliz, e eu fiquei feliz por ele, genuinamente, durante os primeiros 40 minutos. Depois veio a ceia. A mesa foi montada para a família dela. Meu pernil foi para a mesa, mas a Fernanda não disse de quem era. Minha rabanada ficou numa travessa no canto sem nenhuma identificação. Quando alguém perguntou quem tinha feito, ela disse que ela e a mãe dela tinham preparado tudo junto. Eu estava do outro lado da mesa e ouvi. Não disse nada. Comi em silêncio. Fui embora cedo antes da meia-noite dizendo que estava cansada. O Marcos me abraçou na porta e disse que tinha sido ótimo ter eu lá. No caminho de volta para casa, no ônibus vazio de véspera de Natal, com cheiro de fritura ainda nas mãos, eu pensei. Ela apagou a minha presença da mesa como se eu fosse invisível, e o meu filho não percebeu, ou percebeu e não disse nada. E das 2 opções, eu não sabia qual era pior. Mas foi o 3º episódio que quebrou alguma coisa definitiva em mim, voltando àquela tarde do aniversário do Pedrinho. Eu já tinha chegado às 8 da manhã na casa deles para ajudar. Tinha passado 3 horas na cozinha com a Fernanda, que na maioria do tempo ficou no celular enquanto eu fritava e montava bandejas. Quando chegaram os convidados, ela assumiu o papel de anfitriã, recebia as pessoas na porta, dizia o que tinha preparado para a festa, mostrava a decoração que ela tinha escolhido. Eu circulava, servia, recolhia pratinho vazio, levava mais salgado quando acabava. Fazia o trabalho invisível que mantém uma festa funcionando. Em algum momento, perto das 4 da tarde, eu estava conversando com a Cláudia, irmã do Marcos, que tinha chegado de Campinas especialmente para o aniversário do sobrinho. A Cláudia é uma mulher boa, sempre gostei dela. A gente estava olhando para a mesa e ela comentou: "Nossa, Ceissa, você se superou! Essa coxinha tá uma delícia! Você fez tudo isso?" "Fiz sim. Acordei às 5h30 para dar conta. Foi aí que o Marcos, que estava a 2 metros de mim, se virou. Mãe, a Fernanda também ajudou muito. Você não precisa ficar colocando tudo na sua conta assim." A sala não parou, mas eu parei. Olhei para ele. "Eu não estou colocando nada na minha conta. Eu estou respondendo o que a Cláudia me perguntou." "Você está exagerando de novo. Isso é um jeito seu de sempre querer aparecer. Aparecer!" Eu, que tinha passado o dia inteiro no fundo da cozinha sem que ninguém me visse, estava querendo aparecer. A Cláudia ficou vermelha. Olhou para mim com aquele olhar de quem não sabe o que fazer. 2 ou 3 convidados que estavam perto olharam e desviaram o olhar rapidamente. Aquele movimento de quem fingia não ter ouvido, mas tinha ouvido tudo. A Fernanda, ao lado dele, olhou para o chão. E eu fiquei com o pedaço de bolo na mão, com um sorriso ainda na boca, sentindo aquele silêncio que não é a ausência de som. Eu não chorei. Não na hora. Engoli. Coloquei o pratinho em cima da mesa. Fui até o banheiro, fechei a porta, sentei na borda da banheira
e fiquei olhando para o azulejo por talvez 5 minutos. E foi ali, naquele banheiro pequeno com cheiro de sabonete infantil e barulho abafado de festa do lado de fora, que eu percebi uma coisa com uma clareza que nunca tinha tido antes. Eu tinha passado 30 anos construindo um filho. Tinha dado tudo o que eu tinha. Tinha aberto mão de sonhos meus para que os sonhos dele fossem possíveis. Tinha costurado até a madrugada para que ele nunca soubesse o que era precisar de algo e não ter. Tinha estado presente em cada momento importante. E em muitos momentos sem importância nenhuma, só porque eu queria estar, só porque ele era o meu filho e eu o amava. E ele tinha acabado de me humilhar na frente de 20 pessoas por ter respondido uma pergunta simples com a verdade. Não era a primeira vez. Eu sabia que não era. Mas era a primeira vez que eu não conseguia mais fingir que era acidente, que era cansaço, que ia passar. Não ia passar sozinho. Lavei o rosto, me olhei no espelho por um momento e voltei para a festa. Mas eu voltei diferente. Não sei se alguém percebeu, provavelmente não. Mas eu sabia. Era como se alguma coisa que tinha ficado frouxa por muito tempo tivesse finalmente se rompido. E no lugar do fio partido, não sobrou nem dor, sobrou clareza. Fiquei até o final da festa. Ajudei a limpar a cozinha como sempre. Me despedi do Pedrinho com um beijo demorado no rosto gordo e quente dele, que cheirava a bolo e a criança cansada. Me despedi dos convidados que ainda estavam. E quando passei pelo Marcos, ele me abraçou rapidamente e disse: "Obrigado, mãe, foi ótimo. Eu disse que foi." E fui embora. No caminho para casa, na minha Gol, que já tinha quase 200.000 quilômetros, mas que eu mantinha funcionando porque era o que eu podia ter, eu deixei o rádio desligado pela primeira vez em muito tempo. Precisava do silêncio. Precisava pensar. E o que eu pensei foi o seguinte: por quanto tempo mais eu ia aceitar ser apagada dentro da própria família que eu construí? Por quanto tempo mais eu ia aparecer sorrindo, de braços cheios, para ser tratada como se fosse um estorvo, um exagero, uma pessoa que inventa as próprias contribuições para parecer importante? Eu não era uma empregada. Não era uma fantasma. Não era um personagem coadjuvante na história do meu filho. Eu era a razão pela qual aquela história existia. E se ele não conseguia enxergar isso, talvez fosse porque eu nunca tinha deixado que ele sentisse o que era a minha ausência. Cheguei em casa. Entrei. Liguei a luz da sala. Sentei no sofá e fiquei olhando para o nada por um bom tempo. Depois peguei o celular e escrevi uma mensagem para a minha amiga Neuza, que me conhecia desde antes do Marcos nascer, que tinha me visto passar por coisas piores que essa e que sempre me dizia a verdade, mesmo quando a verdade doía. Escrevi: "Neuza, acho que chegou a hora." Ela respondeu em 2 minutos: "Chegou, você já sabe o que fazer." E eu sabia. Se você chegou até aqui e isso está tocando alguma coisa dentro de você, deixa o like. Não pelo like em si, mas porque quando a gente marca que gostou de uma história dessas, está dizendo que o que a protagonista sentiu importa, que o que você sente importa. Na semana seguinte ao aniversário do Pedrinho, o Marcos me ligou na terça-feira à tarde. "Oi, mãe. Tudo bem?" "Tudo bem. A gente ia ver se você podia ficar com o Pedrinho sábado. A Fernanda e eu temos um compromisso à noite e a babá cancelou. Antes, eu teria dito sim, imediatamente. Antes, eu teria reorganizado qualquer plano que tivesse, cancelado qualquer coisa que fosse, aparecido na hora combinada com a bolsa cheia de biscoito e paciência. Mas antes era antes." "Não vou poder, Marcos." Silêncio do outro lado. "Como assim?" "Tenho um compromisso sábado à noite." "Que compromisso?" Eu respirei fundo. Não precisava explicar, mas escolhi explicar, dessa vez, porque queria que ele ouvisse. "Tenho um jantar com a Neuza e a dona Célia. A gente marcou faz 2 semanas." "Mãe, mas é só cancelar um jantar. A gente precisa de você." "Eu sei que vocês precisam. Mas eu também tenho compromissos, Marcos. E esses compromissos importam." Outro silêncio. Mais longo.
Tá bom? Ele disse com aquela frieza de quem está surpreso, mas não quer demonstrar. A gente resolve de outro jeito. Ótimo. Beijo no Pedrinho. Desliguei. Fiquei sentada na cadeira do ateliê, com a linha enrolada na mão, sentindo o coração bater um pouco mais forte do que o normal. Não era culpa. Era o barulho do limite sendo colocado pela primeira vez depois de muito tempo sem nenhum. Fui ao jantar com a Neuza e a dona Célia. Comi bem, ri bastante, voltei para casa às 10 da noite com o coração mais leve do que estava há meses. Isso foi a primeira coisa. A segunda veio 15 dias depois, quando o Marcos me ligou pedindo para eu ir costurar a bainha de um vestido da Fernanda para um evento que ela tinha em 3 dias. Não tem outra costureira que você possa levar? Mãe, você é costureira. Sou? Mas eu tenho encomenda até sexta, Marcos. Tô no limite de prazo. É só uma bainha, não demora nada. Tudo que você precisa de mim não demora nada. Mas vai somando. Ele ficou quieto. O que está acontecendo com você? E foi aí que eu escolhi falar. Com calma. Sem gritar, sem chorar, sem dramatizar. Apenas com a voz que eu uso quando estou sendo honesta de verdade. O que está acontecendo comigo é que eu percebi que faz muito tempo que você só aparece quando precisa de alguma coisa. E quando eu apareço, você me trata como se eu fosse um estorvo. Me contradiz na frente dos outros, minimiza o que eu faço e depois liga pedindo favor como se nada tivesse acontecido. Mãe, você está exagerando? Você disse essa mesma frase no aniversário do Pedrinho, na frente de 20 pessoas. Depois de eu ter ficado 5 horas na sua cozinha fazendo comida para a festa do seu filho. Silêncio. Eu estou exagerando, Marcos? Ele não respondeu de imediato. Ouvi ele respirar do outro lado. Eu não quis te magoar. Eu sei que não quis. Mas machucou do mesmo jeito. E machuca toda vez. E eu decidi que não vou mais ficar quieta achando que vai passar sozinho. Então o que você quer? Quero ser tratada com respeito. Quero que quando eu fizer algo você reconheça. Quero que quando você falar comigo, na frente de outros, você pense antes de abrir a boca. Quero ser a sua mãe, não a sua funcionária de plantão. Ele ficou quieto por um tempo que pareceu muito longo. Tá. Eu vou pensar no que você disse. Tá bom. Quanto à bainha, leva numa costureira do bairro. Elas fazem em 1 dia. Desliguei. Não fiquei esperando uma reação. Não fiquei com o celular na mão esperando ele ligar de volta, pedir desculpa, dizer que eu tinha razão. Aprendi que ficar esperando é uma forma de dar poder para o outro sobre o seu estado emocional. E eu estava cansada de dar poder. Fui costurar o que eu precisava costurar. As 2 semanas seguintes foram silenciosas. Ele não ligou. Eu também não. Não era castigo. Era espaço. Era o tipo de distância que às vezes precisa existir para que as pessoas enxerguem o que estão perdendo. E nesse período de silêncio, eu fiz coisas que tinha deixado de fazer faz tempo. Fui com a Neuza visitar uma exposição no Ibirapuera numa tarde de sábado ensolarada, daquelas que São Paulo oferece de vez em quando, como um presente surpresa. Comi pastel de vento na feira livre do bairro sem olhar as horas. Comecei a reler um livro que eu tinha na estante faz mais de 2 anos sem abrir. Dormi até às 8 da manhã num domingo, coisa que eu não fazia desde antes do Marcos nascer. Descobri que a minha vida, quando eu parava de organizá-la em torno da disponibilidade para os outros, tinha uma textura diferente. Mais minha, mais densa, mais real. Não era egoísmo. Era a lembrança de que eu existia fora do papel de mãe, que a Conceição, a Ceissa, tinha cheiros preferidos, tinha músicas que gostava, tinha coisas que a faziam rir sem motivo, tinha um jeito de olhar para o pôr do sol que era só dela. Tinha me esquecido disso. Estava me lembrando. Na 3ª semana, o Marcos apareceu numa quinta-feira sem avisar. Eu estava no ateliê quando ouvi a campainha. Abri a porta e ele estava lá, sozinho, com uma expressão que eu não sabia bem nomear. Não era raiva. Não era o rosto fechado de quando ele quer mostrar que está com razão. Era outra coisa.
Algo mais parecido com alguém que passou dias tentando montar um quebra-cabeça e finalmente encontrou a peça que faltava. Posso entrar? Pode. Ele entrou. Olhou em volta como se estivesse vendo a casa com outros olhos. Se sentou na poltrona da sala, a mesma poltrona que era do Antônio, aquela de couro marrom desbotado que eu não tinha coragem de jogar fora. Ficou mexendo nas mãos. Não sabia por onde começar. Eu esperei. Não ia ajudá-lo a encontrar as palavras. Ele precisava encontrá-las sozinho. Mãe, eu fiquei pensando no que você falou. E eu acho que você tem razão. Não disse nada. Continuei esperando. Eu sei que fiz errado no aniversário do Pedrinho. Eu sei que aquilo foi feio. Eu falei sem pensar. Mas isso não é desculpa. Você estava respondendo uma pergunta. E eu te fiz passar vergonha na frente de todo mundo. Você fez, sim. Ele olhou para mim. E não foi só aquilo. Eu sei. Você foi. Você é... Ele parou, engoliu em seco. Você sempre esteve lá, mãe. Sempre. E eu fui agindo como se isso fosse garantido. Como se você fosse um recurso que nunca acaba. Como se você não tivesse necessidade, não tivesse cansaço, não tivesse limite. E a Fernanda? Ele franziu o senho levemente. O que é a Fernanda? Ela sabe que você está aqui? Sim. Foi ela que me disse para vir. Ele fez uma pausa. Ela disse que estava com vergonha do que aconteceu no aniversário. Que quando ela viu sua expressão, ela entendeu o que você estava sentindo. E que ela também não foi justa com você várias vezes. Eu respirei fundo. Não era o que eu esperava ouvir. Ela disse isso? Disse, com essas palavras. Fiquei em silêncio por um momento. Olhei para o meu filho, para o homem de 32 anos que estava sentado na poltrona do pai com os olhos vermelhos tentando se segurar, e senti aquele amor atravessar tudo, atravessar a mágoa, atravessar os meses de descaso, atravessar a humilhação do aniversário e chegar inteiro. O amor não tinha sumido, nunca tinha sumido. Só estava enterrado debaixo de muita coisa pesada. Mas amor não é suficiente sozinho. Eu aprendi isso. Marcos, eu te amo. Isso nunca vai mudar. Você é o meu filho e vai ser o meu filho até o último dia da minha vida. Mas eu não consigo mais aceitar ser tratada como se fosse dispensável, como se o que eu faço não importasse, como se o que eu sinto não existisse. Eu sei, mãe. Não é sobre mágoa. Não é sobre cobrar o passado. É sobre o que vem daqui para frente. Se você quer que eu faça parte da sua vida de verdade, não como babá de plantão ou como cozinheira de festa, mas como sua mãe, então eu preciso que você me trate como tal. Com respeito, com presença, com o mesmo cuidado que você tem com as pessoas que você quer perto. Ele assentiu. Devagar. Com aquele jeito de quem está ouvindo de verdade, não só esperando a vez de falar. Eu quero isso, mãe. Eu quero ser um filho melhor. Não sei se vou acertar sempre, mas eu quero tentar. Então tenta, não com palavras, com atitude. Ficamos um tempo em silêncio depois disso. Não era um silêncio pesado. Era o tipo de silêncio que existe depois que algo importante foi dito, quando as palavras precisam de espaço para pousar antes que qualquer outra coisa seja falada. Depois eu me levantei e fui para a cozinha. Quer café? Quero, sim. Fiz café. Trouxe com um pedaço do pão de queijo que eu tinha feito mais cedo. A gente comeu em silêncio, olhando pela janela da cozinha para o quintal onde eu tinha uma roseira que o Antônio tinha plantado anos atrás e que continuava florescendo toda a primavera, como se não soubesse que ele tinha ido embora. Antes de sair, o Marcos me abraçou por um tempo longo. O tipo de abraço que não é protocolo, que tem peso, que diz o que as palavras não conseguiram dizer completamente. Te amo, mãe. Eu também te amo, meu filho. Ele foi-me embora. Eu fui lavar as xícaras e chorei um pouco sozinha, na frente da pia,
com o barulho da água cobrindo o som. Não de tristeza, de alívio, da sensação de quem carregou um peso por muito tempo e finalmente conseguiu pousar. Nos meses seguintes, as coisas mudaram. Não de uma vez, não de forma perfeita, não sem tropeços. Houve momentos em que o Marcos esqueceu, em que voltou ao piloto automático, em que o descuido reapareceu. Mas quando isso acontecia, eu não deixava passar mais. Eu chamava a atenção com calma, sem drama, sem acusação, só com honestidade direta. E ele ouvia. Cada vez mais ele ouvia. A Fernanda me convidou para um café só nós duas numa tarde de outubro. Foi estranho no começo, aquele tipo de estranhamento de duas pessoas que passaram tempo demais se evitando com educação. Mas foi bom. Ela me contou que tinha crescido numa família onde a sogra era invasiva, controladora, e que tinha trazido esse medo para o casamento com o Marcos sem perceber o quanto estava colocando em mim algo que eu não era. Não precisei dizer nada. Só ouvi. E no final, a gente tomou outro café e eu ensiei a ela a receita do meu frango com limão siciliano. Ela fez da forma dela, diferente da minha, mas boa também. Cada uma do seu jeito. O Pedrinho começou a passar alguns sábados comigo. Não porque eles precisavam de babá, mas porque ele queria, porque tinha aprendido que na casa da avó Ceissa tinha biscoito amanteigado saindo do forno e histórias que a avó contava, com voz diferente para cada personagem. E que isso era bom o suficiente para pedir para vir. Eu aprendi que amor de neto é de uma espécie completamente diferente. É incondicional de um jeito que até os filhos, às vezes, esquecem de ser. O Pedrinho nunca vai me desmentir na frente de ninguém. Ele ainda acha que eu sei tudo, que sou a pessoa mais forte do mundo, que o biscoito que eu faço é o melhor biscoito que existe. Vou aproveitar isso enquanto dura. Hoje tenho 59 anos. O ateliê continua, menor do que foi nos anos de pico, mas suficiente para mim. Ainda costumo com prazer, ainda recebo encomendas, ainda sinto aquela satisfação silenciosa de ver uma peça pronta, bem acabada, com cada costura no lugar certo. Tenho a Neuza e a Dona Célia, que são o tipo de amizade que só existe quando você passa dos 50 e já não tem mais paciência para a relação rasa. A gente ri muito, fala de coisas sérias quando precisa e se cuida de um jeito direto, sem cerimônia, que é a melhor coisa que existe. Tenho o meu filho, que está aprendendo a ser o filho que ele podia ter sido antes, com atraso, mas com sinceridade. Tenho a Fernanda, que está aprendendo a me ver. Tenho o Pedrinho, que não precisa aprender nada, porque já me enxerga com aquela clareza sem filtro que só as crianças têm. E tenho a mim mesma, que foi, talvez, a coisa mais importante que eu recuperei nesse processo todo. Porque em algum momento dos últimos anos, eu tinha me perdido dentro dos outros. Tinha me tornado tão disponível, tão presente para todo mundo, tão dedicada a fazer com que as coisas funcionassem para as pessoas que eu amava, que eu tinha esquecido de perguntar o que eu queria, o que eu precisava, o que me fazia bem. E a resposta que encontrei, quando finalmente me dei ao trabalho de perguntar, foi mais simples do que eu esperava. Quero respeito. Quero presença de verdade. Quero que as pessoas que eu amo me enxerguem, não como função, não como recurso, mas como pessoa. Como a mulher que sou, com toda a história que carrego, com todas as escolhas que fiz, com todas as marcas que a vida deixou. Isso não é pedir muito, nunca foi. Mas às vezes a gente precisa parar de aceitar o pouco para que o outro perceba o quanto você merecia mais. Se você está passando por algo parecido, se tem alguém na sua vida que te apaga, que minimiza o que você faz, que te desmente na frente dos outros como se a sua verdade não tivesse valor, eu quero te dizer uma coisa com toda a clareza que tenho. Você não precisa explodir, não precisa se vingar, não precisa fazer cena. Você só precisa parar de se dobrar. O limite não precisa ser gritado para ser real. O respeito que você exige de si mesma já é uma forma de ensiná-los a te respeitar. Eu não sei o que o futuro guarda. Ninguém sabe.
mas sei que nunca mais volto para um lugar onde precise disputar o direito de existir dentro da minha própria história. Porque essa história é minha. Foi sempre minha. Eu só esqueci disso por um tempo e agora lembrei. Se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir. Comenta de que cidade você está assistindo. E se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem uma história nova esperando por você.